O Castanhari tá errado de novo. Meus pretos, recentemente o Castanha fez um vídeo sobre a Revolução Francesa e ele cometeu alguns equívocos aqui e ali, então bora ver alguns trechos e comentar sobre isso. Ao saber que a maior parte do povo não consegue mais comprar nem mesmo um único pão, a rainha Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, teria mostrado todo o descaso da corte real com a população ao dizer: se não tem pão, que comam brioches. Para quem não sabe, o brioche é um pão mais caro que o pão comum. Mas essa história tem um ponto bem importante. Essa frase da Maria Antonieta é muito famosa, mas o mais provável é que ela nunca tenha falado essas palavras. Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. O que se acredita é que a frase foi tirada de um livro da época e acabou sendo atribuída a Maria Antonieta, que era muito odiada pelo povo francês. Assim, ela entrou para a história como símbolo da futilidade da nobreza. Isso aí é um erro bem comum em quem não é da área, que é romantizar detalhes históricos que não devem ser romantizados. Ela foi difamada? Bom, sim. E daí? Ela era odiada pelo povo? Bom, sim. E daí? Ela não disse essa frase? Bom, sim. E daí? A França dessa época era cheia de colônias. Ela escravizou e matou milhares de pessoas e passou séculos e séculos fazendo isso, tanto aqui nas Américas quanto lá na África. Além de que nem na França a situação era legal para os cidadãos normais. Eles viviam numa peleja gigantesca. E como o próprio Castanhari falou, nesse tempo a França vivia no regime chamado de absolutismo, onde a palavra da família real era lei. Então os membros da família real daquele período, assim como seus descendentes, que são os membros das famílias reais da Europa de hoje em dia, são totalmente culpados por todas essas desgraças que aconteciam. E agora eu volto a perguntar, ela era difamada? Bom, sim. E daí? A gente jamais deve ter empatia pelo colonizador, pelo torturador, pelo carrasco ou pelo opressor. A nossa empatia deve ser sempre pelo colonizado, o torturado, a vítima e o oprimido. Porque se não for assim, a gente só vai estar do lado errado mesmo. E sim, meus pretos, ele ter falado isso colocando uma música triste de fundo e cenas de filmes representando ela chorando, é tudo pra criar a narrativa de que ela era injustiçada e fazer com que tu tenha empatia por ela. E já que a gente já falou de colônia, bora pra uma parte bem mais creepy dessa história Porque aí. na colônia francesa do Haiti, a revolução acontecia. Inspirados pela Revolução na França, os escravizados se rebelam e passam a lutar primeiro pela liberdade e depois pela igualdade de direitos entre negros e brancos. Pra quem não tá ligado, o Haiti foi uma colônia da França. Até que chegou um momento que os escravizados fizeram tantas revoltas que acabaram libertando a nação dos franceses. Acontece que o Tiririca tava errado. Não tem nada tão ruim que não possa piorar. O absolutismo francês estava apertando demais a situação, tanto lá na França, quanto em todas as colônias da França. E isso foi uma das causas para diversas revoltas. E olha que eu falei uma das causas, porque cada revolta teve diversas causas diferentes. No caso da Revolução Francesa, a situação ter começado a apertar e piorar cada vez mais foi a causa principal para a revolta. No caso da Revolução Haitiana, essa mesma situação foi uma das causas, mas a causa principal foi o sistema colonial escravocrata que estava existindo naquele país já fazia séculos. Não dá pra gente achar que eles se revoltaram apenas porque a situação começou a piorar ainda mais, porque isso contribui com aquela imagem do escravo acomodado, que tá sendo escravizado porque ele quer, porque ele não se revolta e tal, porque ele se acomodou com aquela situação. Além de que a gente tem que pensar no contexto da época. No fim do século XVIII até lá na metade do século XIX, estavam estourando várias revoltas em várias antigas colônias, tanto buscando o fim da escravidão quanto o fim do colonialismo. E por conta disso, várias nações se tornaram independentes. Outro problema que tem nessa fala aí é que ela dá pro colonizador o mérito pela liberdade do colonizado, como se ele que tivesse sido a inspiração, o que fez o cara perceber que tava ruim e tal, esse tipo de coisa. Isso é extremamente perigoso, porque isso, além de reduzir o colonizado a alguém selvagem, alguém que não tem ideia, alguém que só vai pela cabeça dos outros, faz parecer que toda a conquista que aquele colonizado teve só veio porque algum colonizador teve pena dele. Como é o caso da libertação dos escravos aqui do Brasil, que a gente dá mérito completo pra uma mulher membro da família real e tal. Meus pretos, vocês têm que lembrar que o Castanhari ele não é formado em história e tem coisas que só sendo da área pra conseguir entender direito. Por
exemplo, quando o Pirula e o Sacani vão falar da área deles, eles colocam um rigor gigantesco para evitar falar alguma bobagem. Eles passam horas para explicar coisas que para eles parecem simples, mas que eles sabem que se eles simplificarem para tentar explicar, eles podem acabar cometendo algum deslize. E como o Castanhari não é formado em história, sempre que ele vai falar de história, ele acaba cometendo vários deslizes que são normais de alguém que não é formado. Não quer dizer que ele seja uma pessoa horrível. É claro que os vídeos do Nostalgia têm um olhar bem eurocêntrico da história. É uma história que trata a Europa como centro de tudo e que só fala de homens e homens brancos, sem nenhuma participação de mulheres ou de pessoas negras ou qualquer pessoa não branca, não europeia. Ele tem 6 vídeos sobre o nazismo, até porque não dá para reduzir uma coisa como o nazismo em apenas um vídeo. É preciso de bem mais de um para ir explorando cada camada e tal. Mas ele tem um vídeo da história do Brasil, porque dá para resumir de boa a história de um país inteiro em uma hora. Inclusive ele nomeou de 500 anos em um, porque para ele a história do Brasil começa com a chegada do Cabral. E vocês estão ligados em qual é o nome disso aí. Ele tem 4 vídeos de homenagem a homens geniais da história humana. E jamais que vai aparecer uma mulher genial também em um vídeo dele, como a Madame Curie. E quando ele decidiu finalmente homenagear um personagem brasileiro, ele colocou o título de o maior ídolo da história do Brasil. Tu pode achar que ele iria homenagear o Zumbi dos Palmares, alguém que realmente lutou contra a ditadura militar aqui no Brasil, alguém que fez algo bom pela sociedade, ou talvez até mesmo Pelé, já que ele é o maior símbolo do Brasil lá pra fora. Mas não, ele escolheu o Ayrton Senna, porque eu vou repetir, o canal dele é um canal que conta a história do povo branco, basicamente. Esses são os meus maiores problemas com ele. A minha maior frustração é que ele tem uma relevância gigantesca e fala de história no canal dele, mas ele não é formado e não bota um rigor muito grande no conteúdo. Claro que ele tem um rigor na produção, no quesito técnico é tudo perfeito, e ele é muito chato nisso, e várias pessoas que conhecem ele já falaram em entrevista várias vezes de como ele fica cuidando de cada mínimo detalhe, mas me parece muito que ele não bota esse mesmo rigor quando é pra falar do roteiro, alguma coisa assim. E o próximo vídeo desse canal aqui vai ser o vídeo do Monark, que foi votado na enquete do canal. Então se tu quer participar das enquetes aqui, escolher os próximos temas do canal e interagir aqui junto com a galera, se inscreve aí. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e é isso, até a próxima.